Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está me ouvindo. Hoje nós vamos explicar um pouquinho o que é a ansiedade e como lidar com ela e principalmente como ela surge. Né? A ansiedade, antes de mais nada, sou o Dante, biopsicanalista. Vamos lá, antes de mais nada, o que é a ansiedade? A ansiedade é um estado normal que o corpo tem, então é uma característica normal que significa proteção para nós. Né? Toda vez que o corpo, a mente, juntamente com o corpo, ele se sente ameaçado, ele entende que existe uma ameaça no local, existem dois mecanismos de luta e fuga, como eu sempre falo aqui nos vídeos. Porém, o que acontece quando a gente fica o dia inteiro ansioso ou já acorda ansioso? Muito bem, como que funciona isso? Como que se dá isso daí no cérebro e reflete automaticamente com os sentimentos que vai para o corpo, que o corpo se manifesta, né? Existe então a ansiedade que ela é disfuncional. Um exemplo, se um perigo é real, por exemplo, um carro está passando na rua e eu vejo esse carro e ele está indo muito rápido, para mim parar, existe um tipo de ansiedade que faz com que eu me proteja. Então, é ela que faz. Isso daí está ligado ao sistema motor, ok? Agora, quando a gente fica ansioso durante todo o dia, por exemplo, principalmente nessa realidade atual, existem dois tipos de ansiedade, que é aquela lá que nos pressiona, né, que faz com que o externo realmente está nos pressionando, e é aquela sensação de que eu não estou fazendo nada e que eu preciso fazer alguma coisa, que é o excesso de informação que hoje existe para nós, mediante a internet, mediante vários outros fatores ao nosso redor, que a gente pode colocar como externo, e que o cérebro vai computando isso daí. Como que dá-se a ansiedade? Muito bem, a ansiedade ela está ligada ao hipocampo. O hipocampo é onde temos as nossas memórias. Muito bem. Nossas memórias, geralmente, elas são guardadas, por exemplo, a minha, nesse horário agora, o que é o meu presente? O meu presente, para a minha mente, para a minha memória, é o que eu passei anteriormente. Então, são registros de memórias que eu tenho, que quando acontece algo referente a hoje, alguma coisa, sendo imaginário, sendo real, ou sendo virtual, tipo eu assisto alguma coisa ou vejo alguma coisa na rua, isso daí fica gravado na minha mente através do subconsciente, do inconsciente, que capta tudo ao meu redor. Ela vai pegar essa informação e vai juntar com outra informação parecida que tem lá atrás, que está registrada nas minhas memórias, trazido à tona pelo hipocampo, e que vai gerar a mesma sensação que eu tinha, um pouquinho a mais, porque ela vai acrescentar algo a mais. Então eu vou ficar ansioso relacionado a uma memória gravada juntando com um acontecimento atual agora. Muito bem. Por exemplo, se nós estamos vivendo nessa situação e muitas pessoas não estão trabalhando, por exemplo, nesse novo normal, né? Como vai ser meu dia? Então, eu já me preocupo. Né? Já estou preocupado, como que vai ser meu dia, vai passar a hora do almoço, eu não vou estar fazendo nada, o que eu vou fazer para o almoço? Eu fico inventando coisas sem querer e que vai trazendo preocupação para mim. A preocupação já é, por si só, um tipo de ansiedade e durante o dia ela vai crescendo, porque eu vou acrescentando ingredientes nisso. Eu vou acrescentando itens que vão fazendo com que minha preocupação ela vá aumentando. Principalmente quando eu não deixo só para o hoje, eu deixo para o amanhã, eu deixo para depois da manhã. Então, para mim me proteger desse tipo de coisa, eu começo a verificar o que eu estou fazendo no meu dia a dia, o que eu estou lendo, o que eu estou assistindo, se isso daí está aumentando ou não. Eu começo a prestar atenção em mim mesmo. Muito bem, o hipocampo está ligado à memória. Nós já vimos o que faz ele aumentar e diminuir essa preocupação ou então sintomas que vão levar à ansiedade. O sentimento que traz para nós, que é aquele aperto no peito, está ligado à amígdala, que é ela que é responsável pelas emoções. Então, nós temos a memória, que é a informação que está no hipocampo, que manda para a amígdala cria, ela manda uma emoção referente ao que ela recebeu,
Então, ou seja, eu tenho que me proteger. Então, a minha sensação, ela é de ameaça, eu me sinto ameaçado, e aí se transforma em sentimento. O sentimento, que é através da amígdala, que ela é recepcionada pelo nosso corpo, ele é trabalhado através do nosso sistema. Então temos o sistema límbico, que é o hipocampo, e a amígdala, né? Só esses dois que eu vou citar hoje, tem muito mais coisa, mas o sistema límbico e o sistema nervoso junto com o sistema motor. No sistema nervoso é onde eu sinto a ameaça mesmo. Então eu tenho o quê? Eu tenho aceleração, eu tenho preocupação, eu tenho aperto no peito, eu tenho suor excessivo, eu tenho aceleração cardíaca, frios, calafrios, mas não vamos falar dos sintomas, vamos falar das soluções e entender o que acontece. No sistema motor, nós temos duas partes, né? Juntamente com o sistema nervoso, que é o sistema simpático e o parasimpático. O sistema simpático é como se eu ligasse um botãozinho, né? Desse ignição no carro. Então, nessa ignição do carro aí, nesse botãozinho que eu ligo, eu fico em sistema de alerta. Então, meu corpo ele vai reagir, porque é o meu sistema simpático, que está ligado ao sistema autônomo, né? Que é como, por exemplo, se eu enfiar o dedo no nariz, automaticamente eu vou me proteger. Então, ele fica totalmente ligado ao que vai acontecer ao meu ambiente, mesmo que não exista nada de ameaçador. Qualquer coisa que eu assistir, por isso que eu falei sobre o que eu estou lendo ou assistindo, qualquer coisa que eu assistir vai aumentar essa minha defesa relacionada ao sistema simpático. Aí vai ter uma liberação enorme de cortisona, noradrenalina e adrenalina. Eu vou ficar num topo, eu vou ficar super agitado. Mesmo que essa agitação, não é que eu vou ficar andando para lá e para cá desesperado, mas isso acontece aqui dentro do nosso sistema. Mesmo que eu estou deitado, eu não consigo ficar em paz. Então, há uma liberação enorme de energia para limpar o organismo dessa quantidade que tem de adrenalina, noradrenalina, corticoide e alguns outros neurônios químicos relacionados às emoções. Ok? Então nós vamos ver que são químicos, não elétricos, porque é emoção. Beleza. Quando chega um momento, é necessário que o corpo, por si só, através do sistema nervoso autônomo, ele faça o quê? Ele entre em parasimpático, ou seja, eu desligo o botão. Então é onde eu vou obrigatoriamente relaxar, mas esse relaxamento não significa que eu vou ficar em paz. Significa que há uma descarga de energia, ou seja, eu utilizei tanta energia que agora eu preciso repor aquela energia que foi usada para tirar aquela quantidade de neurotransmissores químicos que tinham, que era a adrenalina, né, como eu falei, ele precisa voltar à homeostase. Então entra em ação o sistema parasimpático. Nesse momento, o cérebro ele começa a reestruturar, a entrar em homeostase. Mas o que acontece? O sentimento ele continua. Ele ainda continua comigo. Aquela sensação ruim, ela continua ainda. É a mesma coisa que eu tomar um susto e depois eu ficar pensando no que poderia ter acontecido relacionado àquele susto. Por exemplo, um carro vem passando e brecou quase em cima de mim. Não aconteceu nada. Mas aquela hora teve uma ativação do sistema nervoso autônomo simpático, que liberou um monte de hormônio para mim, que fez com que eu sentisse o sentimento, a ação do quê? De fuga, né? Ou de luta. Então, houve um pico de hormônios aí que o sistema simpático, ele fez com que agisse. Então, depois eu começo a ficar pensando, e se tivesse acontecido isso? E se eu tivesse sido atropelado? E meus filhos? E meu marido? Nossa, e minha casa? E se eu tivesse ficado paraplégico? Aí começa a inventar mil e uma coisa. Então, é nessa hora aí que começa a se criar os sentimentos. Por quê? Eu já vi alguns acidentes, não que seja comigo, mas com os outros, que isso seria uma possibilidade. E essa possibilidade, ela começa a me prejudicar.
criando a ansiedade, que é a preocupação do que eu poderia estar fazendo algo produtivo, mas eu fico preso àquilo. É absolutamente normal isso daí. O anormal é torná-la generalizada. Mas vamos falar só sobre o pico, né? Então, como que eu posso diminuir isso daí quando eu estou no parasimpático, ou seja, desligou o botãozinho. Então, meu corpo está precisando repor toda aquela energia que foi utilizada para eliminar aquela quantidade de hormônio que eu tinha. O sentimento ele continua, mas aí o que eu posso fazer comigo mesmo? Tem algumas coisas, como por exemplo, caminhar, distrair a mente. Ah, mas é difícil eu parar de pensar naquilo. É um treino, tá? Eu começo a assistir algo alegre, algo que me faz sorrir. A meditação, então eu posso colocar alguma musiquinha no YouTube, que tem aqueles barulhinhos de água, deitar. No começo vai ficar aquele aperto no peito, mas eu vou estar fazendo o que nessa hora? Eu vou estar ajudando o meu cérebro a repor aquela energia que precisava para que eu entre em homeostase. Eu vou ficar 100%? Pode ser que sim, mas na maioria das vezes eu posso ficar 80%, que é já grande coisa. Porque eu estou auxiliando de maneira consciente ao cérebro repor aquela energia que foi gasta de uma forma assim, em forma de pico, né? Que trouxe tudo o que eu falei até agora para que eu volte a ficar em paz, para que eu volte a focar. A ansiedade, ela faz com que a gente perca o foco principalmente, não nos alimentemos direito, não pensemos direito. Então, tudo está ligado a memórias anteriores. E aí o cérebro ele tem a capacidade de prever coisas para que eu possa me proteger no futuro e possibilidades que poderiam acontecer no presente. Então, para o cérebro é vantagem eu ficar parado, porque eu vou estar me protegendo. Mas essa parada é para que ele se reestruture através de tudo que eu falei aqui, para eu voltar ao normal. Então, a meditação é das minhas preferidas, né? Porque você deita. Ah, quanto tempo eu posso ficar? 10 minutos, se tiver 30 minutos. Então, como que eu posso me preparar ou então me precaver da ansiedade? Se eu botar como hábito acordar todos os dias e agradecer, fazer uma meditação de agradecimento pelo que eu tenho, não importa o que eu seja, o que eu tenha, eu não vou me comparar com os outros, eu vou olhar para mim, eu já mudo a minha sintonia do dia. Mudando a minha sintonia do dia, eu já começo o dia bem. E antes de dormir, eu preparo o meu sono. Eu também faço a mesma coisa. Eu faço uma meditaçãozinha através de um áudio. Ah, mas não funciona porque eu não consigo ficar em paz. O importante é o seu subconsciente captar aquela informação. Então funciona assim. Talvez você não perceba, mas funciona. Porque o som que nós estamos falando, ou a declaração de que eu estou bem, eu sou grato, emite vibrações. Vibrações essas que chegam no corpo, no nosso subconsciente. Então, para o consciente talvez não está tendo efeito, mas a longo prazo vai ter um grande efeito sim. Então, se eu vejo que eu estou todos os dias ansioso, eu começo a acordar e antes de dormir fazer esse exercício. E a longo prazo eu vou perceber que a ansiedade ela vai diminuir. Por quê? Porque eu vou pensar com mais clareza. Eu vou me questionar e verificar o que é real e o que não é real. E aqui eu verifico isso daí, então eu vou fazer o quê? Eu vou tornar o meu dia mais produtivo. Na teoria é uma coisa, mas se eu permitir que a ansiedade ela fique por muito tempo, ela vai se tornar um transtorno. Porque a ansiedade nada mais é do que um sintoma. Um sintoma, um aviso do corpo. E eu tenho que pensar, ter clareza relacionada a esse aviso. Da onde vem, como que ele vem e por que ele está acontecendo. Achando essas respostas, eu consigo verificar que não existe. Que esse motivo, ele é irreal. É somente
um mecanismo de defesa que meu cérebro criou mediante o ambiente ou memórias passadas que eu tive. Ok? Espero que o vídeo tenha ajudado vocês que passam por ansiedade. Eu passo por ansiedade, todo mundo passa por ansiedade, mas tem como a gente se prevenir dela, né? E também, quando ela atingir seu pico, saber o que está acontecendo com o nosso corpo e como a gente pode diminuir, auxiliando o nosso cérebro, o nosso sistema límbico, o sistema nervoso e o nosso sistema autônomo, ajudá-lo conscientemente de uma forma que vai fazer a coisa funcionar da forma como deve ser, ou seja, eu entrar em harmonia, eu estar em homeostase. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Deem um like aí, se inscrevam no canal e compartilhem o vídeo, porque é uma pandemia a ansiedade, principalmente nos tempos que estamos vivendo hoje, né? No próximo vídeo vamos falar mais um pouquinho sobre ansiedade na semana que vem, mas até agora, muito obrigado pela atenção e até a próxima.